a todo homem e mulher muçulmanos. O canal visa espalhar conhecimento religioso em um estilo cinematográfico adequado para as pessoas desta era. Todo o conteúdo do canal está disponível para distribuição e uso, com o objetivo de transmitir conhecimento benéfico às pessoas, desde que seja para o amor de Deus Todo-Poderoso. Enfatizamos que não usamos música em nossos trabalhos. Em vez disso, contamos com efeitos sonoros naturais e artificiais para alcançar uma experiência cinematográfica distinta, que se alinha com os valores islâmicos. Contribua conosco para espalhar a boa mensagem. E lembre-se de que quem guia para o bem é como aquele que pratica. Então seja um parceiro na recompensa, espalhando conhecimento e entregando-o a quem precisa. Vamos, vá fazer a ablução e se prepare para a oração. Vou passar à sua frente desta vez, Abdallah. Eu não vejo bem assim, pai. O resultado de uma corrida só é decidido no finalzinho. Você por acaso sabe o vencedor? O resultado está muito apertado. É um empate, meu querido pai, e ambos somos vencedores. Oh, Abdullah, se uma pessoa realmente deseja se purificar, então com que meios ela se purifica? Ela se purifica com água. Pai, qual é a definição de água para o cientista? Cientistas definiram a água como uma substância fluida e suave, que dá vida a todos os seres vivos. A água pode ser dividida em 4 categorias distintas com base em suas características e propriedades específicas. Essas categorias incluem água pura, que está em seu estado natural, água usada, que já serviu a um propósito, água aquecida, que foi submetida ao calor, e água misturada, que é combinada com uma substância pura ou, alternativamente, com uma impura. Começaremos por discutir a primeira dessas categorias, que é o que chamamos de água absoluta. Água absoluta é aquela que permanece em seu estado original de criação, assim como Deus a criou. Isso significa que mesmo que caísse do céu e sua cor fosse vermelha, ainda seria considerada água absoluta e nenhuma impureza teria se misturado a ela. Se uma impureza se mistura com ela, ela deixa de ser água pura e nenhuma substância pura conseguiu dominá-la. Por exemplo, se tivermos água e for adicionado sabão até que as propriedades do sabão dominem a água, então ela é considerada dominada. Isso não é chamado de água pura ou purificadora por muitos estudiosos. Os detalhes seguirão sobre a água quando ela se mistura com uma substância pura, e os estudiosos concordaram unanimemente que a água absoluta é inerentemente pura e purifica outras coisas. Isso significa que é permitido a qualquer indivíduo usá-la para qualquer tipo de purificação ritual. Esse tipo é referido pelos juristas como tahur, porque o termo tahur foi usado nos textos sagrados da lei islâmica para descrever aquilo que purifica, pois de fato, Allah, o Exaltado, declarou: "E fizemos descer dos céus água que é purificadora", significando que é pura em si mesma e um meio de purificação para os outros. Oh Allah, faça esta chuva verdadeiramente benéfica para nós. Pai, quais são exatamente os diferentes tipos de água pura? As categorias de água pura, não misturada, conforme definidas e elaboradas pelos juristas islâmicos, são bastante numerosas. A primeira categoria é a água celestial, ou seja, aquela que desce diretamente dos céus, referindo-se especificamente à chuva, e também abrange o orvalho. E a água que desce do céu, seja qual for a sua cor, esta é água pura. O princípio fundamental para isso é a palavra de Allah, o Todo-Poderoso. E ele faz descer sobre vós do céu água para vos purificar com ela, e a sua palavra, e fizemos descer do céu água pura. Assim, Allah, o glorificado e exaltado, nos concedeu esta água, e esta é uma prova clara da sua natureza purificadora para todas as coisas. Imam Ibn Qudamah, que Allah tenha misericórdia dele, relatou o consenso da nação muçulmana sobre isso. A segunda categoria é a água do mar. E os sábios das 4 escolas de pensamento afirmaram que é permitido usar água do mar para purificação ritual, tanto de impurezas menores quanto maiores, sem qualquer desaprovação. Isso significa que não há absolutamente nenhuma objeção ao seu uso. Além disso, não é permitido a um indivíduo fazer tayammum quando a água do mar está prontamente disponível. Assim, se alguém encontra água do mar e faz tayammum, seu tayammum é inválido. Pelo contrário, eles devem usar a água do mar. Qual é a evidência para a pureza da água do mar e o fato de que ela é pura e purificadora, tornando-a permissível para uma pessoa fazer ablução e banhar-se com ela? É narrado de Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele, que ele disse: um homem perguntou ao mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos estejam com ele: ó mensageiro de Allah, nós navegamos no mar e levamos pouca água. Se fizermos ablução com ela, ficaremos com sede. Podemos fazer ablução com água do mar? E o profeta, que a paz esteja com ele, disse: a sua água é pura e a sua criatura morta é lícita. Assim, a sua criatura morta é lícita e a sua água é pura, significando que é permitido purificar-se com a sua água. Este hadith é autêntico. Foi narrado pelo Imam Abu Dawud al-Tirmidhi e Ibn Hibban em
seu Sahih, e o Imam Ibn Qudama, que Allah tenha misericórdia dele, relatou da maioria dos estudiosos que é permitido purificar-se com água do mar. A terceira categoria é a água do rio, e o princípio fundamental para isso é o dito do profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Vejam, se houvesse um rio à porta de um de vocês e ele se banhasse nele 5 vezes por dia, restaria algum vestígio de sujeira nele. Isso serve como prova clara de que a água do rio é permitida tanto para o banho quanto para a purificação. O quarto tipo que estamos a discutir é a água de poço. A base para esta decisão vem do que foi narrado por Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse, foi perguntado, ó mensageiro de Allah, devemos fazer a ablução com a água do poço de Budá? O poço de Budá é um poço para onde são atirados panos menstruais, carcaças de cães e coisas putrefatas, significando que as águas das cheias os arrastavam para lá das estradas e pátios. E não joguem nada nele, nem intencionalmente, nem de propósito. Então, o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse que a água é de fato inerentemente pura. Nada pode verdadeiramente contaminá-la ou torná-la impura. Esta narração foi transmitida pelos imãs Abu Dawud e Al-Tirmidhi, e o próprio imam Al-Tirmidhi a considerou autêntica. O quinto tipo de água é a água de nascente, que é aquela que emerge naturalmente do solo. Esta também é permitida para a realização do banho ritual e para a ablução. O sexto tipo é a água da neve, que desceu do céu como água e depois congelou, ou o que é congelado por meios industriais modernos. O sétimo tipo é a água do granizo, que desceu do céu congelada e depois derreteu no chão, e é conhecida como grãos das nuvens e grãos das nuvens de chuva. E a origem da água da neve e do granizo. Hadith de Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse que o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos estejam com ele, costumava fazer um silêncio entre o takbir e a recitação. Perguntei, que meu pai e minha mãe sejam sacrificados por ti, ó mensageiro de Allah, o que dizes em teu silêncio entre o takbir e a recitação? O mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, então disse, eu digo, ó Allah, afasta-me dos meus pecados como afastaste o leste e o oeste. Ó Allah, purifica-me de todos os meus pecados e transgressões, assim como uma veste branca pura é completamente limpa de todas as impurezas e manchas. Ó Allah, lava as minhas transgressões com água mais pura e com neve e com granizo. Isto é prova da permissibilidade da purificação ritual com água de neve e granizo. Vamos, vá fazer a ablução e se preparar para a oração. Vocês já terminaram a ablução por completo? É permitido purificar com água da neve. Pai, depois de aprendermos sobre as categorias de água pura, existem outros tipos? Sim, Abdullah, existem outros tipos. No entanto, os estudiosos divergiram quanto à permissibilidade de usar algumas dessas águas puras para purificação ou não, com base em suas decisões detalhadas. Esses tipos incluem o seguinte: primeiramente, água da neve. Olá, com quem estou falando? Meu querido irmão Abu Bakr. Abu Abdullah, nós o contatamos para sua orientação religiosa sobre uma questão jurisprudencial, se nos permitir. Por favor, prossiga, Abu Bakr, estou a ouvi-lo. Qual é a decisão religiosa sobre a purificação usando água de neve derretida? Não há divergência entre os juristas de que é permitido realizar a purificação com neve derretida. Isso significa que quando a neve ou o gelo derretem e se transformam em água líquida, torna-se permitido usá-la para a purificação ritual. Este é um ponto sobre o qual não há divergência entre nenhum dos estudiosos. Contudo, os juristas divergiram sobre seu uso antes de derreter, ou seja, estando ainda congelado como gelo, é permitido fazer a purificação ritual nessa condição? Ou será que o seu derretimento é necessário? Nós temos 3 opiniões eruditas. A primeira opinião, a dos Hanafis em sua perspectiva mais autorizada, juntamente com os Maliks e os Hanbalis, estabeleceu que a purificação com gelo não é permitida antes que ele derreta e se transforme em água, a menos que goteje e escorra sobre o membro. Se é absolutamente necessário que a água escorra e flua sobre o membro, então por que é assim? Eles explicaram que se alguém pegasse neve e simplesmente a passasse sobre o corpo, não haveria purificação por essa ação, mesmo que o membro molhasse completamente, porque isso é considerado insuficiente. Eles afirmaram que o ato obrigatório é a lavagem real e o requisito mínimo absoluto para isso é que a água deve fluir genuinamente sobre o membro. No entanto, o que este indivíduo está fazendo é meramente considerado uma limpeza e não uma lavagem adequada.
A segunda visão, o Imam Abu Yusuf da escola Hanafi defendia que é permitido purificar-se com água de neve ou gelo derretidos sem condições, mesmo que não goteje, e esta, Allah sabe melhor, é de fato a posição mais correta, porque isso, dada a natureza abrangente do texto que fala de sua pureza neste estado particular, o profeta, que a paz esteja com ele, então disse: ó Allah, purifica-me de todos os meus pecados, assim como uma veste branca é totalmente limpa de impurezas, ó Allah, lava completamente os meus pecados com água, com neve e com granizo. Aqui o profeta, que a paz esteja com ele, afirmou explicitamente que é permitido banhar-se com neve, seja qual for a sua condição, e sabemos, por exemplo, que em muitas terras, em terras como as suas, a neve pode cobrir o chão por longos períodos do ano e eles não têm acesso a água nem fogo para aquecer essa água, para derretê-la. Então, e só Deus sabe o que é melhor, é permitido purificar-se com a água da neve tal como ela está. A terceira opinião afirma que os juristas Shafi'i distinguem entre duas situações distintas. Primeiro, quando a neve ou o gelo derrete sobre um membro devido ao calor intenso, ao calor do corpo e à maciez inerente da própria neve. E segundo, quando não derrete e permanece sólido. Se a neve derreter e fluir sobre o membro, a ablução é considerada válida de acordo com a visão mais sólida dentro da escola Shafi'i, porque isso garante o fluxo adequado de água sobre a parte do corpo. Não é a verdadeira lição agora que a água deve fluir sobre as partes do corpo? Então, num caso assim, se as condições climáticas forem bastante quentes e a neve não for densa ou firme, mas sim possuir uma certa maciez e soltura, fazendo com que derreta e se dissolva diretamente sobre a parte do corpo, nesse caso, a lavagem ritual é válida. No entanto, se não fluir sobre o membro, então não é válida e não há discordância quanto às partes que são lavadas. Isto significa que não é válido para lavar o rosto, nem as mãos, nem os pés. No entanto, é válido para as partes que são passadas. Assim, uma pessoa pode passar na cabeça com ele e passar sobre suas meias de couro, casco e passar sobre uma atadura ou tala. Os Shafis fazem uma distinção clara entre a água que flui e corre sobre um membro do corpo, o que torna a ablução válida e completa, e a água que não escorre, que é considerada aceitável para as partes que são apenas esfregadas, mas que, no entanto, não é válida para as partes que precisam ser lavadas. A segunda categoria que eles consideram é a água de Zamzam. A água de Zamzam é, sem dúvida, a mais excelente água da terra, como o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, afirmou explicitamente. No entanto, os juristas islâmicos expressaram opiniões divergentes sobre ela. É permitido usá-la para a purificação ritual de impurezas menores e maiores e para remover impurezas físicas ou não? Em primeiro lugar, não há evidências do Alcorão, da Sunna ou do consenso que afirmem que a água de Zamzam não pode ser usada para purificação. Pelo contrário, quando os estudiosos discutiram este assunto, fizeram-no por reverência a esta água, questionando se é permitido usá-la para purificação ou não. Isto baseia-se em três opiniões distintas. A primeira opinião é a dos Hanafis, dos Shafis e de Ahmad e do Imam Ahmad, segundo uma narração. O Imam Ibn Shaban, da escola Maliki, também afirmou que é permitido usar água Zamzam sem qualquer aversão para o propósito de remover a impureza ritual. Quer a pessoa esteja num estado de impureza ritual menor ou maior, é desaconselhável, por honra e respeito, que o use para remover impurezas, ou seja, é desaconselhável que uma pessoa o utilize para remover qualquer impureza. Por exemplo, se houvesse alguma impureza em seu corpo ou se a impureza estivesse em sua vestimenta, então é considerado desaconselhável por reverência e honra a esta água que ele a use para a lavagem. E os estudiosos Shafi'i afirmaram em uma de suas opiniões que esta ação é meramente contrária ao que é mais preferível. Então eles não a consideraram desaconselhável, mas sim disseram que isso é contrário ao que é mais preferível. A segunda opinião, e esta é a correta, é a doutrina da escola Maliki. Eles afirmaram que é totalmente permitido usar água Zamzam sem qualquer desaprovação ou aversão, seja para a purificação ritual de impureza menor ou para a remoção de impurezas físicas, pois não há absolutamente nenhuma evidência que indique que seja desaprovada. O princípio fundamental a seu respeito é que é como todas as outras águas, e o profeta, que a paz esteja com ele, quando falou sobre as águas, não mencionou especificamente a água de Zamzam à parte das outras. Portanto, é permitido remover quaisquer impurezas usando-a e é permitido realizar a purificação ritual com ela. A terceira opinião da escola do Imam Ahmad, em uma narração, considera desaconselhável usar água de Zamzam para remover impureza ritual e sujidade física. E até mesmo Ibn Taymiyyah, que Deus o abençoe, considerou o banho ritual desaconselhável quanto à ablução, em sua opinião, é totalmente permitida. Ele explica que quando o Imam Ahmad desaprovou o uso da água de Zamzam sem exceções, ele se referia especificamente a casos de impureza ritual maior.
No entanto, para a impureza ritual menor é de fato permitido, porque o profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ele próprio realizou sua ablução usando água de Zamzam. A visão correta é que podemos dizer que é melhor para uma pessoa evitar remover impurezas com ela, pois isso é contrário ao que é preferível, mas é permitido banhar-se com ela. Sim, é perfeitamente permitido realizar o ghusl com ele. Uma pausa. Tanto o banho ritual completo, ghusl, quanto a ablução menor, wudu, com ele são considerados válidos pela grande maioria dos estudiosos e sem qualquer tipo de repreensão, exceto por uma única narração atribuída apenas ao Imam Ahmad. Portanto, se uma pessoa obtiver água Zamzam e tiver a intenção de se lavar com ela, seja, por exemplo, para tratar aqueles afligidos por djinn ou outros indivíduos enfeitiçados, ou se o seu desejo for utilizá-la para fins de cura, então não haverá absolutamente nenhuma objeção em fazê-lo. O terceiro tipo, água estagnada. Água estagnada é água que mudou devido à sua longa permanência num local sem se misturar com nada. E semelhante a ela é a água pútrida ou água parada. Por exemplo, temos um poço e ninguém tirou água desse poço há muito tempo. Ou, por exemplo, uma pessoa encheu um reservatório de água no telhado e já faz 5 ou 6 meses. Se ninguém se aproximou dele, então a sua cor, o seu sabor ou o seu cheiro terão mudado. Mas isso não se deve a nada que tenha entrado nele, ou seja, não pela adição de qualquer substância estranha. Não caiu nele nenhuma impureza e também não caiu nenhum sabão. Pelo contrário, isso se deve unicamente ao período prolongado de sua estagnação. Aqui os juristas das 4 escolas de pensamento afirmaram que é permitido usar água estagnada sem aversão. E o Imam Ibn al-Mundhir, que Allah tenha misericórdia dele, afirmou que havia um consenso de que realizar a ablução com água estagnada, desde que nenhuma impureza a tenha contaminado, é permitido. No entanto, o Imam Muhammad ibn Sirin sustentou uma opinião isolada, declarando-a impermissível. Contudo, a posição mais sólida é que é de fato permitido e não há dificuldade quanto a este assunto.